Senhora Bastonária e demais titulares dos órgãos da Ordem dos Advogados que hoje serão empossados, ilustríssimos convidados, caros colegas. As minhas primeiras palavras são naturalmente felicitações à Senhora Bastonária e aos novos titulares dos órgãos da Ordem dos Advogados que irão agora tomar posse. A entrada em funções dos novos órgãos é sempre um momento importante na vida da Ordem dos Advogados, em que se assumem legitimamente os cargos que resultaram da livre escolha dos colegas. É por isso essencial voltar a salientar neste momento a importância de todos os advogados defenderem sempre a democracia que existe na nossa instituição e que se traduz no direito de todos os colegas de eleger e de serem eleitos para os órgãos da sua ordem. Em caso algum, por isso, se deve admitir a participação de não-advogados nos órgãos da nossa ordem, e muito menos que a mesma seja controlada por um provedor estranho à advocacia. Desejamos, por isso, que os novos titulares dos órgãos da nossa ordem possam prosseguir o combate que temos travado contra a Lei das Associações Públicas Profissionais, recentemente aprovada pelo Parlamento e constitui um ataque à advocacia que não tem precedentes nem sequer no tempo do Estado Novo. Ora, um ataque à advocacia é um ataque ao Estado de Direito. Ora, um ataque à advocacia é um ataque ao Estado de Direito, na medida em que se pretende controlar os únicos profissionais que podem defender os cidadãos contra os abusos do poder. Infelizmente, no mandato que agora se conclui, verificaram-se muitos ataques ao Estado de Direito. Os direitos fundamentais dos cidadãos foram suspensos por um estado de emergência decretado por 15 vezes. Mas mesmo depois do estado de emergência ter sido levantado, esses direitos fundamentais dos cidadãos continuaram suspensos, com base em simples resoluções do Conselho de Ministros que decretaram recolheiros obrigatórios, proibições de circulação e colocação de pessoas comprovadamente não infectadas em quarentena domiciliária por decisão administrativa sem controle judicial. Apenas a intervenção dos advogados permitiu que a inconstitucionalidade dessas medidas fosse decretada pelos tribunais de primeira instância e depois reconhecida pelo Tribunal Constitucional. Ao reagir contra esses arbítrios do poder, os advogados e a sua ordem cumpriram a sua principal atribuição de defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Isto mesmo depois dos advogados terem sido incompreensivelmente os únicos profissionais a ficar de fora dos apoios do Governo durante a pandemia. A generosidade dos advogados ficou também demonstrada pela disponibilidade de mais de 1.400 colegas que se voluntariaram para prestar apoio pro bono aos cidadãos ucranianos, o que motivou um reconhecimento expresso por parte da Embaixada da Ucrânia e da Associação Nacional de Advogados da Ucrânia. A Ordem dos Advogados teve muito orgulho em coordenar essa operação, cumprindo integralmente a sua tarefa de assegurar o acesso ao direito dos cidadãos que dele necessitam, na situação dramática de estarem refugiados num país estrangeiro em virtude da guerra que atingiu o seu país no passado dia 24 de fevereiro. Durante os 3 anos de mandato deste Conselho Geral, atravessámos uma pandemia mundial, uma guerra no continente europeu e ataques à advocacia sem precedentes na história da Ordem dos Advogados. Foi, por isso, seguramente um dos mandatos mais difíceis da história da Ordem. Mas a maioria dos membros deste Conselho Geral soube manter-se firme e resistir a todas as adversidades. Quero, por isso, prestar o meu reconhecimento pessoal aos colegas que me acompanharam neste percurso desde a primeira hora. Os vice-presidentes Carmo Sousa Machado e Pedro Tenreiro Pesqueia, o tesoureiro Tiago Oliveira e Silva e os jogais Catarina Monteiro Pires, Cláudia Feteira de Freitas, Duarte Nuno Correia, Francisco Figueira, Márcia Teixeira, Margarida Simões, Maria Emília Moraes Carneiro, Pedro Val Gonçalves e Sandra Martins Leitão, que integraram desde o início este Conselho Geral. E quero agradecer especialmente aos jogais Ângela Cruz, Elsa Pedroso, Isabel Cerqueira, Luís Silva, Máprio Bernardes, Regina Franco de Sousa, Rui Chumbita Nunes e Silva Cordeiro, o facto de terem aceito assumir o cargo de vogal do Conselho Geral num dos períodos mais exigentes e difíceis da história da nossa Ordem. Todos juntos formámos uma equipa unida e coesa, que nunca vacilou em defesa do Estado de Direito e da advocacia. E seja-me permitido recordar ainda com saudade o vogal França Pitão, enorme figura de advogado e docente universitário, que infelizmente perdemos muito cedo e cuja falta foi muito sentida no nosso Conselho Geral. Em plena pandemia, e apesar das restrições então existentes, decidimos dar posse aos institutos e comissões da Ordem dos Advogados, os quais desempenharam um extraordinário trabalho em benefício de todos os advogados. Agradecemos por isso aos colegas que integraram a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, na pessoa do seu Presidente João Lobo do Amaral, o Instituto de Acesso ao Direito, na pessoa do seu Presidente Silva Cordeiro, o Instituto dos Advogados em Prática Individual, na pessoa do seu Presidente Rui Chumbita Nunes, o Instituto das Sociedades de Advogados, na pessoa do seu Presidente Tiago Caiado Guerreiro, o Instituto dos Advogados de Empresas e Associações, na pessoa da sua Presidente Filipa Carvalho Marques. Todo o seu trabalho foi de grande utilidade para a nossa Ordem e para todos os advogados. Por fim, gostaríamos de deixar uma palavra de reconhecimento a todos os funcionários da Ordem dos Advogados, que connosco sempre trabalharam intensamente e com uma dedicação inexcedível
durante estes 3 anos particularmente difíceis. Passámos períodos em que tivemos o edifício da Ordem encerrado, com todos os funcionários em teletrabalho, mas em momento algum a Ordem deixou de cumprir a sua missão perante os advogados e perante os cidadãos. Mesmo durante o período de confinamento, sempre que era necessário o bastonário ir à Ordem, eram asseguradas as condições para que o edifício pudesse abrir. Quero, por isso, agradecer toda a dedicação e trabalho que os funcionários da Ordem dos Advogados tiveram ao longo deste mandato. Também para eles muito difícil, incluindo no plano pessoal. O nosso mandato, que agora termina, pode ser sintetizado numa frase que os chineses qualificam como uma maldição. Vivemos tempos interessantes. Hoje inicia-se um novo ciclo que esperamos que seja de melhores tempos para a Ordem e para a advocacia. Na primeira mensagem que dirigi aos advogados durante o período de pandemia, tive a ocasião de referir que depois da tempestade viria a bonança. À senhora bastonária e aos demais colegas que hoje vão tomar posse, deixamos os votos sinceros que tenham um mandato mais fácil do que o nosso, com tempos propícios à navegação. Muito obrigado.